Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero deixar uma pequena porção da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra em Salmo 143, versículo de número 8 a seguir, que diz assim: Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. Amém. Somente estes versículos. A palavra de Deus nos mostra que o nosso cotidiano, nosso dia a dia, pode ser moldado pela palavra do Senhor. E bem-aventurado o homem e a mulher que se entrega para Jesus e molda sua vida de acordo com o evangelho da graça de Deus. Porque se toda a multidão deste mundo tem se moldado de acordo com a cultura, quão longe de Jesus Cristo está. Porque o pecado impera, o domínio da iniquidade impera. Porque este mundo ensina que tudo que é, desde o vergonhoso até o mais perverso, pode ser praticado. Então as pessoas praticam as coisas que verdadeiramente desagradam a Deus e com isso se conserva longe do Senhor e de sua salvação. Mas todos os que ouvem o Evangelho e crê e aceitam a Jesus como Salvador, renunciando esta cultura pecaminosa, renunciando o sistema deste mundo, que na verdade é tudo lícito, é tudo permitido, mesmo que seja iniquidade, vindo para Jesus Cristo está saindo das trevas para a luz. Está saindo do engano para a verdade, está se aproximando de Cristo e agora passam a viver de acordo com a palavra do Senhor e com isso trilham pelo caminho certo. Porque o mundo está cheio de caminhos, de ilusões, caminhos que são agradáveis às vistas, são agradáveis ao ouvido e parecem ser agradáveis ao coração, mas são caminhos de morte, são caminhos de perdição, são caminhos que levam a alma para a condenação. Muitas vezes são encantadores estes caminhos porque trazem alegria e diversão. As pessoas se divertem, as pessoas se distraem e não percebem que cada caminho tem um destino final. Todo caminho sempre leva a algum lugar. E os caminhos deste mundo, as práticas de iniquidade são verdadeiramente reprovadas por Deus. Então não podem ter como seu destino final o céu. Não podem ter como destino final a Deus. Se os caminhos deste mundo são caminhos de iniquidade, certamente o destino será o pior possível. O destino será fatal, trágico e eterno. As pessoas estarão ali conscientes para receberem eternamente as consequências e o resultado de suas escolhas. Mas quem escolhe aceitar Jesus e trilhar nele, verdadeiramente terá outro destino. Porque está trilhando um caminho diferente, um caminho estreito, um caminho difícil de trilhar, mas que é o caminho do Calvário, é o caminho de Cristo, é o próprio Cristo. Portanto, quem renuncia aos caminhos encantadores deste mundo e segue a Jesus Cristo tem como seu destino final o céu. Não adianta a pessoa acumular riqueza, não adianta a pessoa acumular glória como a fama e o sucesso e viver sem Jesus Cristo. Isso é apenas um modo ilusório de viver. Tudo neste mundo é ilusão. O homem ajunta riquezas, mas despreza o seu grande tesouro que é Cristo. Então, quando parte desta vida, a riqueza fica tudo aqui, mas a sua alma permanecerá consciente para colher na eternidade a condenação, porque tem rejeitado o Salvador. Se rejeitou o Salvador, onde encontrará salvação para a sua alma? Persistindo em viver longe de Cristo e o desprezando até o último suspiro, partindo sem se arrepender de seus pecados, o que sobrará para esta alma a não ser a condenação? Mas quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A vida no pecado já passou, a pessoa abandonou e agora vive na novidade de vida, em novidade do Evangelho. E no texto em que nós lemos, no primeiro versículo, a palavra de Deus nos ensina que no nosso cotidiano, desde o momento em que a gente acorda, a gente deve buscar a presença de Deus. A gente deve olhar para Deus, a gente deve se debruçar sobre a palavra do Senhor. A gente deve ter anseio pelas coisas de Deus e não pelas coisas do mundo.
Porque as pessoas, desde o momento em que acorda, já buscam coisas que são reprováveis pelo Senhor. Mas nós buscamos por Jesus Cristo, do momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir. A gente busca viver um dia após dia, de acordo com a palavra do Senhor, porque nos moldamos a ela. E o texto ainda continua nos orientando que, neste mundo, devemos confiar em Jesus. Nós devemos confiar em Deus. Não como as pessoas deste mundo que confiam umas nas outras, e umas com as outras vão perecendo, vão se frustrando, vão se desesperando e vão se desanimando, porque confiam na criatura e não confiam no Criador. Mas nós confiamos no Deus que fez os céus e a terra, no Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do momento em que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela passa a trilhar um caminho de oposição a este mundo licencioso, a este mundo pecador, porque agora anda pelo caminho da cruz, o caminho do Calvário, e trilha na obra de amor que Jesus Cristo realizou lá na cruz. Então nós devemos trilhar o caminho de Cristo, que é o único e verdadeiro caminho que nos conduz a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, se muitos caminhos existem neste mundo, apenas um nos conduz à vida eterna, e este caminho é Jesus Cristo. Então é hora de você colocar nele o teu coração. É hora de você voltar para Ele toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu ser e todo o seu coração. Você precisa colocar em Jesus a segurança da tua alma. Porque se muitos colocam no acúmulo do dinheiro, no acúmulo dos bens, a segurança da sua própria vida e diz, agora minha alma pode folgar, porque eu tenho dinheiro em abundância para viver até o fim da vida. Ora, quando chegar o momento da morte, toda a riqueza acumulada ficará aqui. E qual será a segurança da sua vida? Qual será a segurança da tua alma depois do último suspiro? Portanto, é necessário colocar em Jesus a segurança, porque aquele que coloca em Jesus a segurança da sua alma permanecerá para todo sempre. Por causa disso, é necessário que se refugie em Jesus Cristo para que se escape da condenação, pois o próprio Cristo deixa bem claro: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Senhor, em seus ensinos, deixa bem claro que ainda que o homem possa acumular riquezas e encher os seus celeiros, mais hora ou menos hora, de repente a sua alma partirá para a eternidade e a sua riqueza ficará aqui, mas a alma partirá para o destino que escolheu. Então ai dos que não se arrependem, que não querem crer no Evangelho, mas bem-aventurados são os que se arrependem de seus pecados e aceitam a Jesus como Salvador. Todos os que aceitam a Jesus têm por ele seus pecados perdoados, têm a sua vida transformada por um evangelho que nos limpa do domínio do pecado e que nos faz livre. Porque todas as pessoas deste mundo às vezes acreditam que os cristãos não sabem viver, que os cristãos não vão curtir as baladas da vida, então eles não vivem. Mas a verdade é que a vida está em Jesus Cristo, a vida eterna está nele, e quem está em Jesus Cristo, vida eterna tem, porque esta salvação jorra em seu ventre como uma fonte de água viva que não se seca. Somente no Salvador uma alma tem vida, somente nele nós nos refugiamos e temos nele vida, e é assim que nós vivemos em Cristo Jesus, porque Jesus é o refúgio para o mundo, mas a humanidade o tem desprezado para viver os encantos ilusórios que esta vida propõe. Mas quem segue a Jesus está sempre se debruçando sobre a Bíblia para aprender a sua verdade e fazer a sua vontade. É por isso que andamos em oposição ao mundo, é por isso que protestamos contra o pecado, é por isso que evitamos de praticar a iniquidade, porque essa não é a vontade de Deus, que venhamos a praticar o pecado. Mas a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Jesus é o Salvador. Ele é a verdade que liberta. E aceitando a Ele como Salvador, a gente busca fazer a vontade dEle. Porque o nosso coração se inclina para Deus e não mais para o pecado deste mundo. Não andamos mais no domínio da iniquidade, mas andamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos guia pelos caminhos planos da vida.
Uma vida sem Jesus é um caminho de veredas tortuosas, porque o pecado deforma, o pecado destrói, o pecado afasta o ser humano de Deus e as suas veredas se tornam tortuosas. Mas quem vive com a sua vida inclinada para o Espírito Santo, inclinada para Jesus, voltado o seu coração para Deus, quem busca viver de acordo com a sua vontade, quão planos e retos são os caminhos desta vida, quão justos são os caminhos deste que segue a Jesus Cristo. Portanto, bem-aventurado é quem aceita Jesus, porque esses é que têm vida, porque nesses cristãos está a salvação. Esses que um dia aceitaram a Jesus como Salvador, foram feitos filhos de Deus, os que creem e que receberam a Jesus como Salvador. Eu pergunto a você que está ouvindo esta mensagem, não queres Jesus Cristo? Não insista em viver no caminho deste mundo que te trazem encantos, mas que não salvam a tua alma. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque dele procede a vida eterna para você e para o mundo inteiro. Se toda a humanidade crer no Evangelho e aceitar Jesus como Salvador, todos encontrarão nele a salvação, a vida eterna, e por Jesus Cristo todos se reconciliarão com o Criador. Você não quer aceitá-lo como teu Salvador? Se você aceitar Jesus, ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e que Deus vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.